Fala galera, beleza? Bora tá começando mais vídeo de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. E galera, começando, como vocês já podem ver aqui, Wolverhampton e Manchester City, então voltamos com as ligas europeias, as principais ligas europeias, Premier League, La Liga, logo tá voltando o Campeonato Italiano, logo tá voltando Bundesliga, então a gente vai ter uma grade muito boa de jogos, e nesse final de semana a gente já tem uma grade muito top de jogos com Brasileirão, Premier League e La Liga, tá? Então vamos pra cima, tem outros campeonatos também, Campeonato Português, tá? Vários campeonatos holandês. Mas é isso, vamos pra cima, galera, sem muita enrolação, porque a gente tem muitos jogos e bons jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço pra vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais. O link tá aí na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Então bora tá começando. Wolverhampton e Manchester City. Esse jogo 1h30 da tarde, galera, que eu gosto pra esse jogo aqui. City muito favorito, né? City muito favorito contra o Wolverhampton. Mesmo jogando fora de casa, tem tudo para estrear muito bem. O City, que foi um dos times que não contratou tanto, né? O City trouxe o Cherki, né? O City trouxe o Cherki, que agora é a 10 do Manchester City. Quem mais que o City trouxe? O City tá para trazer também o Donnarumma, tá? Parece que o Donnarumma vai vir pro Manchester City, já saiu do PSG. Parece que ele vai vir pro Manchester City, tá? Vamos ver, vamos esperar concretizar. Parece que o Rodrigo também do Real Madrid, o brasileiro, parece que tá para ir pro Manchester City também. Então, se trouxer o Donnarumma e o Rodrigo, vai melhorar bastante o time do Manchester City. Mas, mesmo assim, um time muito forte, né? Para mim, vitória do Manchester City para já estrear bem, para já estrear com o pé direito, tá? Eu gosto bastante. Mas quem conseguir pegar no ao vivo com uma odd mais alta é melhor. Por quê? Jogo de estreia, né? Primeiro jogo, tem tudo para vencer o City, é muito mais time o time do Manchester City, mas é jogo de estreia. Pode acontecer, né? Que por ser o primeiro jogo, os caras aí, falar que eles não estão entrosados é mentira, porque os caras estão treinando, né? Estão treinando junto, então, mas só que jogo é diferente, né? Mas mesmo assim, para mim, vitória do City ou empate nulo do City, vitória do City no ao vivo, tá? Eu também gosto de um jogo para pelo menos 2 gols, confronto direto entre elas tem sido over, ó, o último jogo só foi 1x0 na casa do City, aí ó, 2x1, 5x1, 2x1, 3x0, 3x0, 5x1, 1x0, 4x1 e 3x1, confronto over, tá? Então para mim pelo menos 2 gols também é uma boa, tá bom? Vamos estrear com o pé direito, e o City com certeza que é isso, para mim, melhor cenário é buscar algo a favor do City, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Barcelona, Mallorca, né, contra o Barcelona, também estreia, primeiro jogo do Barcelona por aqui, 2h30 da tarde, o Barça que vem muito forte, né, galera, vem muito forte, é o grande favorito ao título, para mim o Real tá forte também, mas o Barça vem mais forte, tá? O Barcelona aí que vem com o Rashford, né, como nova contratação, o Barcelona também já tem o Yamal, Lewandowski, então um time muito forte, né, galera? Rafinha, os caras estão jogando muita bola, vamos ver como que eles vão voltar agora. Não tenho acompanhado os amistosos que o Barcelona fez, mas só vi ali aqueles cortes, né? A gente vê aqueles cortes aí de vez em quando do Yamal fazendo cada gol que é brincadeira. O cara joga muito, né, galera? Então, o time do Barcelona é muito forte, muito favorito ao título mais uma vez. Para mim, vitória do Barcelona para já começar bem pelo campeonato espanhol. Para mim, vitória do Barça. Pode ser um jogo também pra gente ver 2 gols. Vocês conhecem o time do Hansi Flick, são sempre times muito overs, toma e faz muito gols, então ataca muito. Então pra mim, o 2 gols também é uma boa, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Stuttgart contra o Bayern de Munique, jogo 3h30 da tarde, galera, Supercopa da Alemanha, tá? O campeão, né, da Copa da Alemanha contra o campeão da Bundesliga. Então, galera, para esse jogo, o Bayern vem muito forte, hein? Luiz Dias, né, o Bayern contratou muito bem, tá? A principal contratação foi o Luiz Dias, né? Contratou, trouxe o Luiz Dias, então Bayern vem forte demais para essa temporada mais uma vez, tá bom? Para mim, empate nulo do Bayern de Munique, tá? Gosto bastante desse empate nulo. Quem quiser buscar o Bayern para ser campeão, pode ser uma boa. Mas como tá dando zebra, umas zebrinhas, né, galera? Quase que o PSG tropeçou também, conseguiu um empate, né, 2x2 e conseguiu passar nos pênaltis o time do Tottenham. Mas como tá dando zebra, eu prefiro gols, tá? E são 2 times overs, o Bayern é um time muito forte, um ataque muito forte. E pega o Stuttgart, que é um time chato, que toma e faz muitos gols. Então pra mim, over 1,5, galera, eu gosto bastante, mas a odd tá baixa. É um jogo pra gente se buscar mais, tá? O 2,5, ambas marcam, pra mim é um jogo pra ser bem aberto, tá? E outra coisa, saindo um gol, busque mais gols, tá? Porque saindo um gol, o time que tá atrás tá perdendo o título, vai se abrir, vai se expor, tendência que esse jogo fique mais over ainda, tá? Então saindo um gol aqui nesse jogo, principalmente aí no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, ou até mesmo no começo do segundo tempo, vendo que a equipe que está atrás está se jogando, está se atirando, é o que tem que fazer, porque vai estar perdendo um título.
buscar gols é uma muito boa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui agora o Campeonato Brasileiro, jogo entre Fluminense e Fortaleza, jogo 4 horas da tarde. Temos dois times que jogam Libertadores, na verdade o Fluminense joga Sul-Americano e o Fortaleza joga Libertadores semana que vem, tá? O Fortaleza pega o time do Vélez na casa do Vélez, tá? Primeiro jogo Fortaleza empatou dentro de casa e agora vai para um jogo muito... Peraí, deixa eu voltar aqui. Fortaleza empatou 0x0 e agora vai jogar na casa do Vélez. Jogo difícil, hein, pro Fortaleza. Então, para mim, o pensamento do time do Fortaleza tá lá. E o Fluminense joga dentro de casa contra o América de Cali e já venceu o primeiro jogo por 2x1. Então o Fluminense está tranquilo. Para mim, empate anula do Fluminense. Para mim, não perde esse jogo, no máximo empata. Para mim, até uma vitória seca, porque o Flu sabe que precisa melhorar no Brasileirão também, tá? Quer chegar aqui em cima, ó, para disputar uma vaga para Libertadores. Então, para mim, vitória do Fluminense, tá? Tem uma questão, né? O Fortaleza tá na zona de rebaixamento aqui do Brasileirão, então não pode deixar o Brasileirão de lado. Então pode ser que coloque sim alguns jogadores titulares, mas tem que ver qual que vai ser a prioridade, tá? Porque tem um jogo muito difícil contra o Vélez. E pra mim, pode ser um jogo para 2 gols também por esse cenário, tá? Que o Fortaleza precisa também vencer. Então o Fluminense na frente, eu esperaria o Fluminense abrir pra cá. Fortaleza se abrindo, se expondo, indo pra cima com tudo. O Fluminense pode marcar mais gols aí. Ou o Fortaleza também empatar. Beleza? Mas gosto desse cenário a favor do Fluminense. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Ceará contra o Bragantino. Nenhum time que disputa nem Sul-Americana, nem Libertadores na semana que vem aí. Então, o foco dessas equipes é no Brasileirão, tá? Pra mim, o Ceará não perde, tá? Pela fase que o Bragantino vem mal, tá? O Bragantino aqui, ó, não venceu nas últimas 8 partidas. E o Ceará dentro de casa tem sido um time chato, tá? Então, pra mim, um dupla chance pro Ceará pode ser uma boa. Mas outro cenário que eu gosto, um jogo pra 2 gols, tá? Gosto bastante de 2 gols. O Ceará vem de mais de 1,5 nas últimas 4. O Bragantino mais de 1,5 em 8, tá? Então, pra mim, é jogo pra over 1,5. Não duvido que a gente tenha um jogo para esse ambas marcam e a odd tá alta, tá? Então gosto bastante também desse ambas marcam na ousadia, tá? É uma odd muito alta aí, galera, mas eu gosto bastante porque realmente são duas equipes que vão jogar para cima, tá? Vamos ver aqui na classificação, nem mostrei para vocês, o Bragantino aqui é o 8º colocado, já teve lá em cima, já teve como 3º colocado, caiu bastante por conta dessas derrotas que eu falei. E o time do Ceará é o 12º. Com uma vitória, o Ceará vai a 25 pontos, encosta no Bragantino, tá? O Bragantino tem 22 gols marcados e 25 gols sofridos. Então é um time que faz gols, mas sofre bastante gols. O time do Ceará fez 18 gols e 19 gols sofridos, tá? E pode ser que isso complique se o jogo puxar um pouco pro Ceará. O jogo tem que puxar mais pro Bragantino pra gente ver um jogo mais aberto. Mas como eu falei, eu também gosto desse dupla chance pro Ceará, tá? Dentro de casa, o Bragantino tá com bastante desfalques também, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui, dá uma paradinha no Brasileirão, o Estrela Amadora contra o time do Benfica. Esse jogo que é 4h30 da tarde, galera, que eu gosto. Jogo vitória do Benfica. Mas o Benfica tem um jogo muito importante no meio da semana que vem, né, que é pela Champions League. Ele pega o time do Fenerbahçe, tá? Fora de casa. Então pode ser que poupe alguns jogadores. Mas como é estreia, pode ser que o Benfica venha para amassar no primeiro tempo e descanse seus jogadores no segundo tempo. E o Estrela é um time que pode sofrer isso com o Benfica, né? Porque é um time mais fraco, né? Um time que veio da segunda divisão, né? Se eu não me engano, a temporada passada ele estava já na primeira divisão, mas veio da segunda divisão na temporada retrasada. Para mim, vitória do Benfica, mas olha no ao vivo, tá? Olha a escalação, confirma a escalação do Benfica, se tá os principais jogadores, como o Richard Rios, né? Se tá o Plavolides, né? Plavolides, eu acho que ele chama, esse nome é difícil, esse cara é grego, galera, aí é complicado falar, mas se tiver os principais jogadores, tá? Do Benfica aí, olha a escalação do último jogo contra o time do Nice, tá? Pega a escalação e compara, se tiver os principais jogadores, dá pra buscar a vitória do Benfica, mas a odd também tá baixa, esperaria no ao vivo, tá? Porque o Benfica tem um jogo muito importante contra o Fenerbahçe no meio de semana. Próximo jogo, galera, voltamos, né, pro Campeonato Brasileiro. A gente tem Sport Recife e São Paulo, jogo 6h30 da noite, Sport focado no Brasileirão, tentando sair da zona de rebaixamento, mas tá difícil pro time do Sport. E o São Paulo, galera, tá muito bem no Brasileirão, né? Voltou a vencer aí, tá jogando muito bem, vem de bastante vitórias. O time do São Paulo e vem de um resultado muito bom contra o Atlético Nacional, deu sorte, é claro. Os caras do Nacional erraram um pênalti e o goleiro, o Rafael, pegou outro, né? Mas teve bola na trave, teve, se eu não me engano, 2 bolas na trave. Rafael fazendo defesa muito difícil. São Paulo sofreu muito, mas conseguiu segurar o 0x0. E agora joga contra o Atlético Nacional dentro de casa. Então o São Paulo vai focado pro jogo da Libertadores, tá? Por isso, galera, eu vejo algum valor buscar algo a favor do esporte, tá? Pelo menos esse dupla chance. Pra quem é mais ousado, eu gosto, tá? Jogo para gols, galera, não gosto, porque pode ser que o São Paulo venha realmente aqui para segurar esse jogo, né? Porque com certeza focado no jogo contra o Atlético Nacional, se sobrar uma oportunidade, o São Paulo vai tentar fazer o seu gol.
Se fosse ver por um momento, galera, São Paulo é muito favorito, mas eu acredito que vai poupar algum dos seus jogadores. Então toma cuidado, olhe uma hora antes do jogo, confirma a escalação. São Paulo com o time completo, né? Acredito que não vai colocar, não tem como colocar porque tem esse jogo muito importante no meio de semana, mesmo jogando dentro de casa, tá? Então São Paulo vai vir com um time misto. Então por isso que eu gosto de buscar algo a favor do esporte. Agora o São Paulo com o time titular, galera, não tem como, é dupla chance São Paulo é um empate, mas nesse cenário São Paulo com o time misto, eu busco algo a favor do esporte porque vale mais o nosso risco aí, tá? Próximo jogo, pra tá encerrando, faltam 2 jogos, tá? A gente tem aqui Vitória e Juventude, galera, jogo 6h30 da noite, o que eu gosto para esse jogo? Vitória dentro de casa é um time bom, tá? Mas não vence a 4 partidas, e não venceu em 9, né? Não venceu as últimas 4 e não venceu em 9. Time do Juventude também, não venceu em 8. Duas equipes vêm num momento muito ruim, tá? As duas, só o Vitória não tá na zona de rebaixamento, mas se o Vasco vence o seu jogo contra o Santos e o Vitória perde esse jogo pro Juventude, o Vasco ultrapassa, né, o time do Vitória. E o Juventude precisando vencer ali na zona de rebaixamento, vem de uma vitória para cima do Corinthians, né? Então trocou de treinador e agora pode ser que surpreenda o time do Juventude aí, tá? Pode ser que consiga uma fuga dessa zona de rebaixamento, tá? Para mim, jogo para 2 gols, gosto bastante. Juventude vai para cima, tem que sair da zona de rebaixamento, Vitória tem que fazer o seu resultado jogando dentro de casa. Eu acredito também que o Vitória seja favorito por estar jogando dentro de casa, mas eu queria uma odd mais alta, tá? Com certeza essa vitória do Juventude para cima do Corinthians, com o novo treinador, vai animar o time. Então para mim também, o valor tá no Juventude. Handicap mais 1, até um mais 2 se tiver a odd pro Juventude. Mais 2 que significa? Se o Vitória vencer aí por 2-0, a gente tem a aposta devolvida ou 2 gols de diferença. 3-1, 4-2, a gente tem a aposta devolvida. Agora 1-0 pro Vitória, 2-1 Vitória, 3-2 Vitória. A gente tem um win, tá? A favor do Juventude, então eu gosto bastante. Dessa entrada, nesse handicap asiático mais 2, mas a odd eu acredito que não vai abrir a linha, tá? Então pego mais um também é bom, porque aí o Vitória vencendo por 1 gol de diferença, tá? A gente tem a aposta devolvida. Agora o empate, uma vitória de Juventude, a gente tem um win. Gosto dessa entrada também, tá? Próximo jogo e último jogo, galera, como eu falei, agora os vídeos vão ficar mais longos, porque, galera, a quantidade de jogos aqui vai aumentar, tá? E eu sei que vocês gostam disso, eu gosto disso também. Corinthians e Bahia, jogo 9 horas da noite, 2 equipes focadas no Brasileirão, tá? O time do Corinthians foi eliminado, né, da Sul-Americana e o Bahia foi eliminado da Libertadores, tá? Então, e depois foi eliminado no playoffs da Sul-Americana para a América de Cali. Galera, 2 equipes focadas aqui, para mim, primeiramente, eu gosto bastante desse jogo para 2 gols, tá? Bahia tem um ataque forte, é um time chato, vai complicar muito a vida do Corinthians, o Corinthians dentro de casa é muito forte com o apoio da sua torcida, né? Para mim, jogo para 2 gols. Tá, gosto de 2 gols e pra mim também o time do Corinthians não perde, tá? Por estar jogando dentro de casa, com o apoio da torcida. Mas galera, o time que pode surpreender aqui é o Bahia, tá? O Bahia pode surpreender o Corinthians nos últimos jogos entre elas, 1-1, 3-0, 1-0, 5-1, 0-0, 3-1. Galera, pra mim esse jogo é jogo pra 2 gols, tá? É jogo pra 2 gols, gosto bastante. O Corinthians é um time que toma bastante gols, deu uma arrumada na defesa, deu uma melhorada, mas é um time que sofre bastante. O Bahia tem um ataque forte, o Corinthians também tem um ataque forte, tá? Mesmo sem o Memphis, né? O Roberto tá jogando muito bem. E galera, pra mim jogo pra 2 gols, tá? Gosto bastante de 2 gols, é o melhor cenário pra mim pra esse jogo. É isso, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas como eu falei, a grade aumentou e não tem jeito, tá? Se quiser ver as oportunidades, vai ter que assistir até o final, beleza? Então tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Yeah.